Capital e Poder fala sobre algo muito comum nas empresas. As empresas crescem, começam com seus fundadores e viram grandes empresas. E algumas delas continuam na mão da família. E a família, claro, se multiplica. Nem todos os herdeiros continuam dentro do empreendimento. Alguns sim. Chegam em tempos diferentes, às vezes em tempos distintos de opinião, forma de agir. O nosso entrevistado de hoje é alguém que está à frente da maior construtora do país enquanto capital privado, enquanto empresa fechada, a Plaenge. Atua em vários estados brasileiros, atua também no exterior, no Chile, mas o tamanho de uma empresa talvez seja proporcionalmente ao tamanho da complexidade de administrá-la. E o Leonardo vai nos dar um pouco dessa ideia do que é a Plaenge, que tem 56 anos de atuação consolidada, mas o que está por trás dos seres humanos que lideram essa empresa e as pessoas. Quantas pessoas estão envolvidas? Leonardo, obrigado pelo convite, por aceitar o convite, obrigado pela tua presença no Capital e Poder. Obrigado você, Gilson, pelo convite, por estar aqui mais uma vez, né? Conversando com você, né? Já conversamos tanto em um monte de vezes. Em entrevistas, né? Mas podcast é muito legal. Muito obrigado. E esse podcast, Leonardo, eu queria muito te trazer aqui pelo seguinte: você é jovem, vamos dizer que você é um líder jovem dentro de uma empresa de grande porte, não foi você quem começou. Acredito que diz o outro, não fui eu que comecei esse negócio, mas estou aqui nele e fui envolvido nele por uma questão familiar. Qual é a maior dificuldade, você que tem essa experiência com a empresa? A maior dificuldade é começar uma empresa do zero e ser o fundador? Ou é muito mais difícil pegar uma empresa de grandes proporções, com grandes expectativas, já andando? Eu acho que são dois grandes desafios. Tanto começar do zero, quanto você manter um negócio grande e crescer esse negócio. Acho que são desafios de proporções semelhantes, complexidades diferentes, mas acho que de proporções semelhantes. Porque você começar do zero, é muito difícil você conquistar mercado, é muito difícil você aprender, né, apanhando, vamos dizer assim, porque até você achar o modelo de negócio ideal, você achar o formato de trabalho ideal, você leva muito tempo, você vai dar muita cabeçada antes de começar a acertar. Quando você pega um negócio funcionando, grande já, você tem a facilidade de já ter superado tudo isso, mas você tem a complexidade de ter que se manter sempre inovando, sempre fazendo melhor, sempre sendo mais eficiente e, de certa forma, refazendo o negócio de tempos em tempos, porque senão o negócio morre se você não tiver inovação, se você não tiver sangue novo, se você não tiver novas ideias e se você não souber aproveitar as oportunidades de mercado, porque tem sempre alguém atrás tentando ganhar share de mercado e etc. Então, são complexidades diferentes, mas acho que são desafios tão grandes quanto um e outro, né? Eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer com pessoas que têm esse papel que você tem de tocar à frente uma empresa que já tem uma história e que é familiar. E conversei com vários líderes, alguns deles para mim foram marcantes, alguns líderes que foram fundadores. Na hora de passar uma grande empresa, eles preferiram fechar a empresa, vender, para não criar problema familiar. Outros fizeram a sucessão, mas alguns chegaram ao ponto de dizerem assim, nem todos estão preparados. Mas uma coisa que eu noto, e essa é a minha pergunta, um grau de expectativa muito grande, porque você vem de uma escolha pela tua competência profissional que você às vezes tem e vem pelo viés também da família, gera relações que nem sempre são profissionais, que é relação de pai e filho, primo, tio, irmão, irmã. Gerenciar isso é difícil? Gilson, é difícil, não é fácil, é complexo, mas eu acho que a gente, pelo menos dentro da Plaenge, a gente conseguiu fazer de uma forma que, claro, deu problema, tivemos grandes discussões, como toda a família empresária, mas acho que a gente conseguiu amenizar muito o problema, criando algumas regrinhas, acordo de acionistas muito cedo e também algumas coisas meio básicas do tipo, eu nunca tive relação direta com o meu pai me liderando.
meus primos nunca tiveram relação direta com o meu tio liderando eles. A gente sempre tentou fazer um descasamento de funções na operação, né? Não no conselho e etc., mas na operação a gente sempre tentou desfazer, fazer um descasamento para você não ter essa liderança direta de pai e filho. Reproduzir a hierarquia familiar dentro de uma hierarquia organizacional. Exatamente. E isso funcionou para nós. Então eu sempre trabalhei diretamente com os meus primos, porque, como eu te comentei, eu sou o neto mais novo, então eu realmente, meus primos são todos mais velhos que eu. Eu sempre trabalhei direto com eles e nunca direto com meu pai. Da mesma forma, a minha irmã também nunca trabalhou direto com meu pai. E vice-versa. Então, isso para nós funcionou bem como uma forma até de formação dos executivos da empresa, né? Porque você ter uma relação com o seu pai, pessoal é uma coisa, profissional é outra. E o respeito e etc. com o tio é diferente do com o pai e vice-versa, né? O tio também com o sobrinho, o primo com o primo. Então acho que isso funcionou bem no nosso caso. E aí tem uma coisa importante que se chama cultura organizacional na fundação. Eu queria que você faça um pouco para a gente da história da Plenge, porque a Plenge começou com o seu tio, que é engenheiro, aí seu pai se formou, entrou na empresa, teu pai também é engenheiro. Dizem que engenheiros são muito bons para começar o negócio, mas enfim só, né? Você conhece bons engenheiros, pessoas fantásticas, que são emblemáticos na formação de grandes empresas. A visão sistêmica que tem. Mas a empresa tem mais de 50 anos. Então vocês devem ter aí uma linha de pessoas que trabalharam com vocês, de pelo menos 2 gerações, 3 gerações de pessoas que trabalharam dentro de vocês. Exato. E conforme a empresa cresce, as pessoas mudam, as demandas mudam, o perfil de pessoas mudam. E aí vai entrando gente. Você me falou que hoje, aí você me corrige, vocês têm 10 mil pessoas ligadas a vocês hoje, mais ou menos isso. Ordem de grandeza por aí. Mas claro, diminui um pouco mais, menos, dependendo dos empreendimentos. É gente pra caramba. A gente pra caramba. A gestão dos seres humanos dentro dessa complexidade de histórico e de necessidades de qualificação, de gente qualificada, é difícil. Como é que você lida com o passado que ainda está presente das pessoas que estão há muitos anos, os hábitos adquiridos de muitos anos, e a necessidade de mudança que é urgente, que às vezes tropeça nesse fazer de sempre que a gente fez e que tem que mudar? Esse é um bom desafio também, viu? O que acontece, Gilson? Nós temos pessoas há muito tempo, acho que o exemplo mais clássico foi a primeira pessoa que começou a trabalhar com meu tio quando ele começou a empresa do zero, foi o Roberto, como um misto de office boy com estagiário e etc. Faz tudo, né? Faz tudo. Que hoje é o nosso diretor financeiro e sócio da empresa também. Então ele virou sócio ao longo desse tempo. É a pessoa mais antiga de casa hoje na operação. Ele hoje está, de cabeça não sei exatamente, mas quase beirando 70. Então ele é uma pessoa que ainda é do conselho, ele está na operação até hoje e acho que é o nosso maior exemplo. Assim como ele, a gente tem algumas pessoas chaves na equipe, que estão hoje na diretoria, que estão em diversos cargos, né? E até gente de outros segmentos. Então, por exemplo, eu tenho um mestre de obra que trabalhou com a gente 40 anos, 50 anos até se aposentar. Né? A gente teve recentemente o seu Carlos Amadeu, entrou como carpinteiro em obra em Londrina e se aposentou tem uns 3, 4 anos atrás, como mestre de obra, trabalhando a vida inteira dentro da Plenge. Então, são histórias bem inspiradoras até. Mas, por outro lado, assim, a gente vem de um constante crescimento, ainda bem, né? Esse crescimento se acentuou muito dos anos 2000 para cá. A empresa acho que teve 2 fases grandes de crescimento. Uma primeira fase nos anos 80, que até início dos anos 80 a empresa foi fundada em Londrina e só existia em Londrina, muito mais focada em obra industrial. No começo dos anos 80 nós começamos a ter novas filiais, aí foi para Cuiabá, Campo Grande, começamos pelo Centro-Oeste, o Agro e etc. Começando a fazer empreendimento residencial. Depois no começo dos anos 2000, que daí veio
uma segunda leva de expansão, que aí a gente foi para o Chile, etc., e aumentou bem a operação, e de lá para cá continua crescendo, né? Então, a gente precisou de muita gente nova. E acho que trazer esse sangue novo também, você traz inovação, você traz novas ideias, você traz bastante problema também, porque quanto mais gente, mais problema a gente acaba tendo. Tem muito conflito geracional? Tem. Assim, eu diria que não são problemas que inviabilizam a operação, Claro. mas a gente tem sim, volta e meia, alguns problemas. Acho que um conflito geracional bem típico que a gente costuma ter é ter pessoal de operação da obra, né? Então você tem um mestre, você tem um carpinteiro, um pedreiro de mais idade, e aí você tem um engenheiro novo, recém-formado, para mandar neles, né? Então isso é típico, isso acontece direto e a gente tem que saber lidar, saber orientar, saber fazer a coisa acontecer da melhor forma possível para sair. Por exemplo, você acabou de falar de uma pessoa que trabalhou com vocês 40 anos, né? Foi carpinteiro lá no início da empresa e depois terminou como mestre de obras. Calcula a experiência que esse ser humano não adquiriu, a relação que ele estabeleceu dentro da empresa, a confiança que não foi gerada em torno dele do que ele fazia e o quanto ele se sentiu à vontade, afinal de contas ele tinha uma história de 40 anos com a empresa. Exatamente. E ele deve ter tido muitos engenheiros que falaram para ele, é para cá, faz isso, faz aquilo. É aí que você fala que você tem alguém importante que está 40 anos na empresa. E é bacana para a empresa isso mostra muito solidez, estabilidade. E a experiência dele é uma riqueza. Claro, fantástico. É importante a gente se aproveitar dessa experiência, né? A praticidade, a agilidade que ele tem em fazer e o como fazer. Aí você tem alguém que é um engenheiro que você contratou para pensar o que fazer. É esse casamento que você fala que é difícil. Exatamente. Em muitos casos isso dá bastante conflito, mas com o tempo também a gente vai aprendendo a lidar com esses conflitos, vai achando formas diferentes de trabalho, de integração dessas gerações e até orientando, principalmente a geração mais nova, de como lidar com isso, né? Acho que esse é o principal. Porque tem uma coisa na história da Plaenge, pelo que você conta e você envolvido nela, porque uma empresa que começou com 2 pessoas, que começou, como você falou, uma coisa muito prática, era uma empresa de construção. Né? E 2 engenheiros, né? Projetando, executando, indo para a obra, decidindo coisas básicas que só dependia deles. E a empresa cresce. E ela vai tomando outros cursos, outros rumos, vai ganhando uma complexidade muito grande e vai envolvendo coisas que são coisas às vezes inesperadas. Num país onde, você me corrige, se eu estiver errado, a construção civil tem uma relação muito direta com recursos públicos. O grande cliente da construção civil ainda é o Estado, né? Federal, estadual, municipal. Ainda são as verbas públicas direcionadas ao financiamento de obras, como por exemplo, estou usando aí um exemplo bem simples, Minha Casa Minha Vida, ou a linha de crédito que existe hoje nos bancos, principalmente públicos, Caixa Econômica, que incentiva as pessoas a comprarem apartamentos, dê um pulo na construção civil. Então você tem um governo que muda muito, né? Que hoje é uma coisa, outra é outra. Mas você tem uma empresa que precisa durar e passar por esses governos. E isso tudo é muito difícil quando você pensa em geração e família, em teu tio e teu pai falar assim, não, até que a gente pode ir, até que a gente é ignorante, não pode mais falar sobre isso, é com eles, confiar no que vem depois. Esse é o grande diferencial de uma empresa, de você lidar com uma empresa? Eu acho que sim, eu acho que esse é o grande diferencial, a gente saber escutar os mais velhos, a experiência deles, porque como você comentou, né, a gente começou com uma empresa pequena, fazendo tudo quanto é tipo de obra, né? Começou fazendo obra comercial pequena, fazendo casa, depois começou a aumentar o porte das obras. Teve uma época nos anos 70, comecinho dos anos 80 também, que nós fizemos algumas obras públicas e num determinado momento eles tomaram a decisão de que nós não vamos mais fazer obra pública, porque obra pública naquela época já dependia de licitação, você às vezes terminava o serviço, mas não recebia porque estava sem dinheiro do governo e etc. Então, a primeira geração passou por alguns apertos que eles decidiram, nós não vamos mais trabalhar com obra pública.
Você considera que ainda bem que teu pai e teu tio... Hoje eu acho que sim. E realmente, então assim, nós nunca fomos dependentes de obra pública para nos manter, mas por outro lado, a hora que você abdica dessa parte do mercado, vamos dizer assim, os desafios são outros e até o processo de crescimento é mais lento, mais doloroso do ponto de vista de operação em si, porque você tem que estar mais espraiado em várias cidades, etc. É muito mais fácil você pegando o modelo atual, né, das grandes empreiteiras do Brasil, pegar um modelo que a gente escutou muito na Lava Jato. A Odebrecht tinha um escritório central e ela fazia obra tudo quanto é lugar. Nós nunca tivemos essa ideia, então nós fomos para o ramo da incorporação. A incorporação é um negócio muito local, então o mercado de Maringá é um mercado, o mercado de Londrina é um mercado, Curitiba é um mercado. Se eu não tiver uma operação local importante que eu digo, que tenha decisão na ponta para ser ágil e para ter o melhor terreno, para ter o melhor produto e etc., de acordo com as características da cidade, a gente fica para trás naquele mercado. Então, de certa forma, essa nossa expansão que se deu inicialmente de uma forma mais geográfica, porque a gente começou indo para Cuiabá, indo para Campo Grande, e depois que a gente foi formatando os negócios, a gente também teve um crescimento orgânico em cada região, fez com que o nosso negócio se tornasse muito mais, não sei se a palavra é essa, mas muito mais resiliente para crises, porque você tem perfis diferentes de clientes, perfis diferentes de economia. Então, quando a gente fala de Curitiba, é uma economia muito vinculada à parte industrial da cidade. Quando a gente fala de Cuiabá e Campo Grande, é muito agro. Londrina e Maringá, mais agro também, mas tem um pouco de indústria. Porto Alegre é quase que industrial. E a hora que a gente começa a misturar tudo essas regiões, a gente consegue ter mais estabilidade. Mas ao mesmo tempo vocês têm que ter um norte, por mais que tenham características, perfis locais muito distintos, vocês são uma empresa só. Sim, sim. Então tem certas políticas locais de construção, de obras, de investimentos, de estratégia de negócios, que tudo bem, tem seu próprio perfil. Sim. Mas você não pode esquecer nunca que está lidando com a mesma empresa. Nessa gestão do casamento tem que ter alguém no topo lá que entenda que é preciso respeitar a regionalidade, mas ao mesmo tempo ter uma estratégia de médio e longo prazo para que a própria empresa se mantenha. Porque estamos aqui, há uma Plaenge em Maringá, há uma Plaenge em Londrina, mas tem uma Plaenge nacional. Tem. Nós temos hoje um formato de trabalho que é um pouquinho diferente do padrão. Nós não temos a figura de um CEO. Essa é uma curiosidade que muita gente... Fiquei curioso. Pergunta então tá, a pergunta está feita. Como é que nós trabalhamos? Nós temos um colegiado, que é um conselho e uma diretoria, e nós trabalhamos em conjunto, cada um responsável por determinada região, e as definições do grupo são tomadas em conjunto. Então é mais ou menos assim. Entendi. A melhor definição que a gente já ouviu foi de um consultor que trabalhou com a gente uma época, que ele falou assim, olha, vocês não são uma empresa. Vocês são uma federação de várias empresas. Exatamente. E a gente trabalha mais ou menos nesse formato. Então nós temos toda uma parte que é comum a toda empresa, então a contabilidade é uma só, o financeiro, apesar do fluxo de caixa, cada um controla o seu e etc., mas a gente consolida tudo isso junto e o financeiro é único. A gente tem uma política de RH única e etc., tudo isso é padrão para a empresa inteira. Mas na ponta a gente tem muita autonomia por conta desse formato, né? Então eu estou à frente, por exemplo, de Maringá, eu tenho autonomia com a equipe de Maringá de escolher qual terreno eu vou lançar, de qual produto eu vou fazer, qual é o arquiteto que eu vou contratar, qual vai ser o formato do empreendimento, qual é o público que eu vou atingir e etc. Né? Mas por outro lado, eu vou pegar um financiamento para essa obra, a gente negocia pacotes de financiamento com todos os bancos, tudo centralizado. Então eu não negocio o financiamento de uma obra, eu financio de várias. Entendi.
Eu vou comprar elevador, eu fecho pacote por ano. Eu não compro... Até porque existe uma demanda, existe uma escala, não é simplesmente para o seu empreendimento, em vários empreendimentos. Exatamente. Eu tenho um setor de suprimentos que atende todas as regionais. Então, eu compro elevador uma vez por ano para 30 torres. Antes de fechar esse bloco, vou te fazer uma pergunta desafiadora nisso. Tá? Achei fantástico a definição do seu consultor. Vocês são uma federação, né? Parece estados independentes, empresas que estão unidas. Contudo, a federação, de certa maneira, que nem você falou, vou gestar os meus empreendimentos, tenho autonomia para isso, para aquilo, tudo bem. Mas para continuar na federação, você tem que respeitar certas regras e limites. Exatamente. Ou seja, e negociar com um lá em cima é uma coisa. Negociar com a federação não é um negócio muito fácil. Como é que esse processo de negociar, ter autonomia, porque isso parece muito aquelas empresas, como disse, né, o Edgar Schein, muito horizontalizadas no processo de gestão. Sim. É muita gente com poder de decisão, autonomia e capacidade. Mas a manutenção de uma união, de um projeto conjunto com esse grupo é mais complexo. No hierárquico é mais fácil, vamos para onde eu mandar. Para vocês é onde que a gente quer ir, é mais diferente. Conta um pouco para mim dessa realidade. Tem que ser meio político de vez em quando negociar, saber com quem negociar e o momento que cada um está atravessando para negociar bem? Tem que ser um pouco político, mas eu te diria o seguinte, por que funciona no nosso caso bem? Porque a gente tem um conselho de administração coeso que é não de muitas pessoas, são 5 membros. Então, o conselho é o veredito, vamos dizer assim, em determinados assuntos. Ele que define... É o Tribunal Superior, é ele quem vai discutir e falar é assim. Tá? Então, isso funciona bem muito em função disso. E como, né, a gente trabalha junto, todo mundo há muito tempo, todos nos conhecemos, todo mundo da diretoria, todo mundo do conselho e tal... ou é da família, ou são pessoas mais antigas de casa, mais próximas e que cresceram junto com a gente. Então são pessoas que nós temos extrema confiança para discutir os assuntos e etc. E a gente sempre acaba tentando chegar no consenso. Acho que pouquíssimas vezes foi feito algum tipo de votação. Estou tipo a falar que 99,9% das vezes a gente discute, pode até ter... ponto de vista divergente, mas a gente acaba seguindo por um caminho único com todo mundo concordando. Nós vamos a um breve intervalo, dar um tempo na nossa conversa, daqui a pouquinho eu venho para a segunda parte dessa nossa discussão sobre o Fabian dentro da Plaenge, uma empresa fantástica com 56 anos, mas que tem uma história bem humana por trás dela. E eu vou conversar com ele sobre o como liderar pessoas, como que a gente tem na história pessoal dele, também na história como gestor, a relação com outros seres humanos. Como lidar com isso? O sucesso de um empreendimento são pessoas. Mas como a gente trata as pessoas para ter sucesso? É sobre isso que a gente fala no nosso próximo bloco. Capital e Poder retorna, estamos conversando com o Leonardo Fabian, superintendente da Plaenge, mas agora nesse segundo bloco, Leonardo, quero te perguntar uma coisa meio complicada. Empresas crescem, a gente tem nas empresas gestores que lideram um grande número de pessoas. E liderar pessoas não é uma coisa simples, por mais que as empresas sejam pessoas. Você pode olhar as obras que vocês já fizeram, inúmeras, inclusive no exterior, no Chile. Ó, que legal, a gente fez isso, fez aquilo. Olha, aquele empreendimento foi a gente que fez. Né? Ganhar prêmio, tudo bem, ganhar prêmio com os empreendimentos, ser reconhecido. Mas aquilo não existiria se não fossem as pessoas. Com certeza. É o ser humano. Elas que fazem a coisa exatamente. E o ser humano, a condição humana dentro das empresas, ela é muito complexa, ela tem um histórico muito complexo. É muito diferente, é muito difícil. Para você que gesta tantas pessoas, qual é a margem que a gente tem de administrar bem seres humanos e não errar nessa gestão dos seres humanos? Olha, eu acho que o primeiro ponto é que assim,
como seres humanos, todos nós somos suscetíveis a falhas. Então, acho que dificilmente você vai achar um líder perfeito, acho que isso não existe. O que a gente tem que saber é lidar com as nossas falhas e com as falhas dos nossos líderes e dos nossos liderados, né? Acho que esse é o principal. Uma coisa que para nós tem funcionado, né, que a gente tenta trabalhar nesse formato, você também não pode ter muitos liderados a ponto de você não conseguir ter um acompanhamento próximo de cada um. Então, a gente, até pelo tamanho da empresa, a gente tem um nível hierárquico grande. Se você pegar lá do chão de fábrica, do servente na obra até a diretoria, mas muito em função disso, porque eu tenho lá hoje, dando um exemplo, né, começando de baixo para cima, eu tenho uma série de serventes que estão trabalhando com carpinteiros nas obras, esses carpinteiros estão subordinados ao mestre, ao encarregado, né, muitas vezes da equipe, o mestre. E aí eu sempre tenho, em geral, um supervisor de produção, que é um engenheiro, e um engenheiro residente, que é o chefe do canteiro. Então, isso para cada empreendimento teu. Você tem um empreendimento A, B, C, cada um deles tem uma equipe dessa. Tem uma equipe dessa. Aí, para controlar essa minha obra, digamos assim, eu vou ter lá um nível de coordenador de obras. Cada coordenador consegue coordenar 4, 5 obras. E aí, acima desse coordenador, eu vou ter um gerente de engenharia, que daí ele cuida de 15, 20 obras, que daí são mais as diretrizes, não é a operação do dia a dia. Quantas obras vocês têm em andamento hoje? Hoje, pensando em todo o processo nacional. O grupo inteiro, contando com o Chile, hoje nós estamos com 83, se não me engano. Tocando nesse momento. Nesse formato. Então eu tenho até um gerente de engenharia, né? E aí a gente tem, dentro desse formato hoje, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu tenho perto de uns 8, 10 gerentes de engenharia, tocando várias obras, cada um. E aí tenho até a figura hoje de um superintendente de engenharia que vai dar diretrizes mais gerais de como que a gente vai fazer essa obra. E aí a gente entra até na questão, você falou no intervalo da gente tá mudando o perfil da obra, de quem trabalha em obra, etc. De que como é que nós podemos industrializar mais essa obra? Como é que a gente pode depender... Modernizar o processo, melhorar o processo, acelerar o processo. E depender menos de mão de obra, que está difícil de conseguir hoje, né? Porque é um problema, a gente não tem gente nova entrando nos canteiros, muito pouco proporcionalmente, e a gente precisa continuar construindo. Então, se ninguém quer ser pedreiro, como é que a gente resolve esse problema? Sim, você vai criar algum tipo de tecnologia que possa desenvolver ou fazer aquilo que o ser humano fazia, entre eles o pedreiro. A gente tem algumas iniciativas, né? Nós temos uma escolinha da construção em algumas cidades, então eu formo mão de obra, e parte dessa mão de obra eu formo, mas nem fica comigo, acaba indo para o mercado e etc. Para outras empresas. Além disso, a gente estuda novas tecnologias, não necessariamente eu vou pegar o cara que está lá sentando tijolo, tirar ele de lá e colocar uma máquina para fazer aquilo, mas a gente muda a necessidade, né? Um exemplo e por mais legal, que exista essa máquina. Sim. E um exemplo legal eu acho que é o drywall, que hoje já é uma tecnologia difundada. Enquanto eu preciso para levantar parede numa obra lá de uma equipe de 10, 12 pedreiros, eu preciso de uma equipe de 4, 5 gesseiros no máximo para fazer em drywall o mesmo volume de parede, entendeu? Então esse tipo de coisa a gente vem ponderando, né? Existe gesseiro no mercado? Não existe? Dá para fazer essa movimentação? Não dá? Então são coisas que a gente tem que estar sempre de olho para estar sempre inovando em função das dificuldades que a gente encontra ao longo do negócio. Tá, os seres humanos mudou numa empresa de 65 anos, quem que era boa parte dos trabalhadores da empresa lá no começo, quem são o perfil do hoje, completamente distinto. Sim. E eu estava brincando com você no intervalo, quando eu era jovem, trabalhar na construção civil era um trabalho pesado. E era gente que aprendeu com o pai a fazer. Meu pai era servente pedreiro, meu pai era pedreiro, me ensinou a mexer com isso, e aí o cara também começava a mexer e estava garantida a profissão dele. Ele já tinha um emprego, um trabalho, quase sempre era uma coisa de pai para filho, né? Algumas mulheres hoje, inclusive, estão na construção civil, participam, são muitas,
estão trabalhando na obra diretamente, só que ainda se tem uma imagem meio de que construção civil é barra, mas não é tão mais, é barra pesada, como é que é o negócio? Olha, hoje, em termos de esforço físico, não é um negócio barra pesada como era antigamente. Antigamente o pessoal carregava 3, 4 sacos de cimento nas costas, né? Hoje em dia a gente tem paleteira para levar pallet para cima e para baixo, a gente tem empilhadeira na obra, a gente tem uma série de equipamentos e ferramentas que o esforço físico, não é que ele não exista também, porque tem coisa que você tem que pegar na mão e etc. Mas ele é muito menor. Tanto é que tem muita mulher trabalhando em obra hoje. Quantos por cento? Você tem noção de quanto no canteiro de obras? Ai, não sei te dizer um número assim, exato. Se fosse para chutar, eu chutaria em torno de 20, 25% hoje. De cada 10 trabalhadores hoje, 2,5 seriam mulheres. Ordem de grandeza no chutômetro. E está crescendo. E está crescendo. Principalmente nos acabamentos, né? Então, rejunte, porcelanato, pintura, esse tipo de coisa tem mais mulher. Que acho que também o olhar da mulher para isso é até melhor do que o de homem. E a tecnologia também ajudou, porque tem meios de instalação de alguns equipamentos hoje numa obra que são mais fáceis de ser manuseados. Exatamente, exatamente. E o engraçado, né, como você comentou, o filho do mestre de obra não está mais querendo ir para a obra, porque a hora que você entra na carreira da obra, entrando de baixo, o salário não é tão atrativo. E pelo mesmo salário ele vai vender capinha de celular no shopping, que ele está trabalhando dentro do ar-condicionado de camiseta polo, uniformezinho. E o que acontece na obra é uma profissão que tem algumas dificuldades em função de estar exposto ao tempo, em função de poeira e etc. Mas a carreira hoje de uma obra, ela é muito mais promissora do que a carreira de qualquer outro... De vendedor de capinha no shopping. Exatamente, né? Sem demérito para o vendedor de capinha. Claro que não. Por quê? O que acontece hoje? Né? A gente tem muitas funções dentro de uma obra que são atreladas à produção. E o cara que é bom, que sabe produzir, que sabe fazer bem feito, ele ganha muito bem. Ele ganha muito mais que muito gerente de empresa média e grande. Ou seja, se ele se qualifica e ele tem chances de se qualificar e ganhar uma relevância maior no trabalho, ele vai ter um bom salário. Vai ter um ótimo salário. Vai ter um ótimo salário, com certeza. Se ele for bom naquilo, e bom se dedicar, aprender direito, saber fazer, ele tem um oceano azul pela frente. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso é curiosidade, estamos indo para o final da nossa conversa, conversar com você, voltar de um monte de coisa, não dá tempo, né? Um dia a gente fala mais sobre isso. Na construção civil sempre se parece que o importante é ter conhecimento técnico. Não a parte das empresas, as pessoas assim, tudo bem, tem gente que tem conhecimento técnico, mas saber se relacionar com os outros é muito importante. E numa obra, eu calculo que tem muita coisa de equipe. Você fez a descrição de toda a hierarquia até chegar na diretoria, de como é que é o processo de produção e tal. E é equipe o tempo todo. Sim. Dentro de uma obra tem o pessoal que começa a fundação, equipe, vai indo, equipe. E uma equipe deixa uma coisa para outra. É se relacionar de cima para baixo, saber se comunicar com quem está lá fazendo a produção. Quem está fazendo a produção saber se comunicar com o líder para dizer, tem uma demanda aqui, tem uma necessidade aqui e tal. Até onde, na construção civil, vale mais ficar com o cara pelo conhecimento técnico ou pela capacidade de relacionamento? Como é que é isso? Porque eu já ouvi isso de vários líderes do teu ramo, nunca tinha perguntado. Eu vou te falar que tem perfis diferentes para funções diferentes. Vamos lá. Para o engenheiro de obra em si, o relacionamento acho que é mais importante que a técnica. Até, claro que assim, você tem que ter uma técnica básica não, uma técnica boa, mas você não precisa ser um expert. Porque você tem que saber fazer a coisa, mas você saber se relacionar com todo esse público, acho que é mais importante do que qualquer outra coisa. Por outro lado, a gente tem na equipe hoje, por exemplo, engenheiros fazendo orçamento de obra, fazendo planejamento de obra. A gente tem engenheiro de manutenção e de supervisão de manutenção, que aí entra muito na técnica construtiva. E
Esse pessoal, às vezes a técnica é mais importante do que relacionamento, porque eles não estão se relacionando o tempo todo com várias equipes. Eles estão ali para qual que é a melhor solução de impermeabilização que eu tenho para esse tipo de laje. Acabou. O cara vai estudar aquilo, vai entender, vai ser uma função muito mais analítica e racional do que de lidar com pessoas. Mesma forma o orçamento. O orçamento, ele tem interface com os outros, mas ele está muito mais focado no número, na planilha, nas informações de compra, de material e etc., do que em ficar falando com um monte de gente. Então, a gente acaba tendo esses dois perfis de engenheiro na equipe, mas em funções bem diferentes. Vou judiar de você mais um pouco, tá? Nessa questão, depois eu vou fazer a pergunta final, mas é a última pergunta, eu prometo para você. Hierarquia, crescimento numa empresa, quando a gente fala assim, as pessoas que têm capacidade de ascensão, têm capacidade de buscar outras funções. Nas minhas análises com cultura organizacional com empresas, eu sempre vejo assim, quem é muito bom tecnicamente, que nem você fala, o cara do orçamento, o cara que vai fazer o levantamento estrutural da obra, cálculo. Tá? Então eu não preciso que ele tenha um bom relacionamento de equipe. Fazendo bem o que ele tem que fazer, acabou. Mas a carreira dele também, talvez seja aquilo. Quando você tem pessoas que lideram engenheiros que lideram, por exemplo, times de obras, tem a capacidade de lidar com o pessoal sou leigo, tá? O pessoal que fez a fundação, o pessoal que está fazendo acabamento, o pessoal que está fazendo a parte elétrica, hidráulica, que sabe lidar com todo mundo, conversar e tal. Pô, esse cara quase sempre ele é um líder e você vai falar, pô, esse cara é bom, eu preciso dele em tal lugar, abrir um espaço lá com o fulano, ele tem o perfil que a gente precisa. O perfil do técnico é o perfil do técnico. Tem muito disso. Tem gente que entra numa carreira como técnico e ali ficará. E é muito mais prazeroso e talvez uma ascensão maior de quem sabe lidar com pessoas. O futuro é de quem sabe lidar com pessoas dentro de uma estrutura de uma empresa. Olha, é uma pergunta intrigante e até um ponto legal, porque a gente está esse mês começando a divulgar internamente na empresa, uma nova política, que é uma trilha de carreiras que a gente fez. Legal. Que é justamente quais são as possíveis ligações e ascensões, etc., de cada cargo dentro da empresa, começando lá de baixo até lá em cima. E uma coisa que nós criamos, né, que a gente já vinha trabalhando um pouco nesse sentido, mas que agora a gente está colocando no papel efetivamente. Tem dois tipos de ascensão. Essa do cara que vai virando líder de equipes e de setores, etc. E do técnico especialista. Então, esse técnico especialista, ele vai ter condições de ganhar tão bem quanto um líder de equipe, só que eles são carreiras completamente diferentes. Ele vai ganhar tão bem se ele conseguir produzir para a empresa aqueles benefícios de uma carreira especialista. Esse é o cara que vai ter que me achar... Tem resultado aí. É o cara que vai ter que me achar as melhores soluções de impermeabilização, que não me deem manutenção, que não me custem muito mais caro e etc. Então, a gente criou uma política de carreira para esse tipo de O outro também, só que na relação com as pessoas, na gestão com as pessoas. Exatamente. Resultado, mas cada um com campos e expectativas diferentes. Exatamente. Porque esse cara também é importante, né? Esse técnico especialista. Ele vai me trazer as melhores soluções, ele vai me trazer o melhor formato de construir, ele vai planejar melhor meu orçamento, meu cronograma de obras, etc. Eu deveria ter acabado essa conversa nossa, mas eu vou esticar um puxadinho para mais duas perguntas. Eu vou pedir para você responder rápido, tá? Tá. Eu sei que o teu tempo é curto e a gente também já devia ter encerrado, mas a conversa é boa. Quando você trabalha com uma gestão de uma grande empresa e você tem um futuro pela frente, e o futuro quase sempre nos reserva coisas que a gente não espera, mas a gente tem que estar preparado para ele. Empresas de grandes projetos pensam em longo prazo. Hoje, qual é a grande preocupação de uma empresa como a sua? Se você pensar assim, a Plaenge hoje olha para o futuro e vê o quê? Eu acho que não é um único fator, mas eu acho que é uma conjuntura ali, que é, primeiro, a gente conseguir manter a relevância da empresa nos mercados que a gente atua e conseguir se adaptar com as mudanças do mercado, da economia, do governo e etc. que a gente tem hoje como um todo. Porque o mercado está mudando muito, né? Acho que
O grande exemplo que todo mundo fala é o táxi e o Uber, né? O Uber não matou o táxi, mas diminuiu consideravelmente o volume de corrida e etc. Mas resolveu um problema de mobilidade. Então, a gente tem que estar atento para novidades nos nossos setores também, porque o mercado de construção civil pode ser completamente diferente daqui, sei lá, 10, 20, 30 anos. Né? Não sei se eu vou estar vendendo apartamento até lá. Pode ser que eu esteja vendendo outra coisa, né? Pode ser que eu esteja fazendo assinatura de imóvel. Então, são coisas que a gente tem que ficar planejando e tentando entender. Isso é uma coisa legal, assinatura de imóveis. É algo que a gente tenta acompanhar e entender, né? Porque as pessoas estão mudando de imóveis muito rápido e assinar talvez seja uma forma de ter sempre onde morar sem ser no mesmo lugar. Exatamente. Leonardo Fabiano, o que é capital e poder para você? O que é capital e poder? Olha, eu diria que é o seguinte, o capital tem aquela máxima americana que fala que cash is king, né? E quando você fala de capital, a gente tem vários tipos de capital, não só o dinheiro. Certo. Mas eu acho que o capital me remete a você ter essa condição não só financeira, mas intelectual e de informações, etc., para tocar um negócio sem barreiras, entendeu? Sem você poder levar o negócio a finco e ter o capital de conseguir fazer aquele negócio acontecer. E o poder, de certa forma, é uma consequência de tudo isso, porque a partir do momento que você se torna relevante, seja na política, seja nas empresas, né, no meio econômico, no mercado em que você atua, você acaba virando referência e o poder vem como consequência. Mas o poder é perigoso, porque ele também pode te derrubar, né? Então, a hora que o poder sobe muito a cabeça, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque muitas vezes o ego acaba te passando uma rasteira. Obrigado pela tua presença no Capital e Poder. Obrigado você pelo convite e a gente fica à disposição para mais conversas. Se deixar, a gente conversa bastante, por sinal. Leonardo Fabiano é, para mim, um expoente do que é alguém que soube assumir a responsabilidade do que já existia e fazer da sua função uma possibilidade de ampliar, manter e crescer aquilo que se tem. Num país onde as empresas, via de regra, não duram muito, algumas duram muito, mas quase sempre de forma obscura, outras empresas, para durar, têm que mudar de nome, de dono, de sobrenome, porque as pessoas dentro de um ambiente familiar não se entendem. Talvez a Plange seja um significado do que pode ser feito, do que pode dar certo. E o Leonardo, para mim, é uma expressão de um líder que está lá no meio dessa confusão toda, fazendo as coisas dando certo. E é importante trazer a experiência dele como um modelo para a gente refletir. Até o nosso próximo encontro.